Obrigado, João. Queria cumprimentar a plateia, cumprimentar o nosso palestrante ilustre, os demais membros da mesa, meu amigo João Furtado. Resultou que nessa mesa eu sou o único representante do governo, né? Mas eu vou falar especificamente sobre a questão da propriedade intelectual na inovação aberta e depois no debate a gente pode falar um pouquinho da política de desenvolvimento da produção com um pouquinho mais de generalismo, né? Vamos passar o primeiro slide, por favor. Então, o ponto central, acho que do que define a mudança institucional que a gente tem buscado fazer nesse campo no Brasil decorre de uma compreensão da propriedade intelectual como uma ferramenta, um instrumento institucional necessário para que você possa, de fato, promover a circulação do conhecimento. E não como muitas pessoas, às vezes, equivocadamente imaginam como algo que serve essencialmente para proteger ou esconder o conhecimento. A proteção é um meio, não é um fim em si. A proteção, ao criar mecanismos que definem poderes de alguns sobre determinados ativos, permite a celebração de contratos. Por conseguinte, o sistema de propriedade intelectual ele se utiliza da proteção como meio, mas o fim é o estabelecimento de um mercado onde o conhecimento possa circular. É essa lógica que organiza o trabalho que a gente tem feito nesse campo, dentro do contexto da política industrial, que já se chamou PITSE e que hoje se chama PDP, Política de Desenvolvimento Produtivo. Vamos para o próximo slide, por favor. Há algumas considerações, acho que merecem ser feitas para que a gente possa introduzir particularmente a discussão da importância da propriedade intelectual no sistema de inovação aberta. Eu acho que para isso é realmente pensar sobre que dimensões que propriedade intelectual e desenvolvimento, ou políticas de desenvolvimento, interagem. A primeira e a mais conhecida é a relação entre propriedade intelectual e incentivos à inovação. Mas há outras. A própria questão da propriedade intelectual como organizadora de um mercado de conhecimento, ou a propriedade intelectual como um sistema referencial dentro dos sistemas de inovação, e a propriedade intelectual como viabilizadora dos contratos que caracterizam o sistema de inovação aberta. Então, vamos dar uma olhadinha um por um. Na questão dos incentivos, muitas vezes as pessoas só pensam na correção de uma falha de mercado normalmente apontada, que é a falta de incentivo privado para inovação. Ou seja, na falta de um sistema de proteção, seria um comportamento bastante razoável que cada um de nós ficasse esperando que alguém inove para depois eu copiar. Então, é evidente que criar um ambiente onde seja mais vantajoso inovar do que esperar que alguém o faça, acelera o processo de inovação, e esse é o incentivo mais conhecido proporcionado pela propriedade intelectual. Mas há um outro tão importante quanto esse, e que tem a ver com a promoção da circulação. Na verdade, quando eu invento alguma coisa, se eu não tiver um sistema que me assegure certos direitos sobre o que eu inventei, eu vou tender a esconder isto até que eu tenha condições de, sozinho, transformar isso em algo que possa ser rentabilizado nos mercados. Na medida em que existe um sistema de proteção e que se estabelece uma circulação com certas garantias proporcionadas pelo Estado ao conhecimento que eu produzir, eu posso, com muito mais rapidez, rentabilizar esse conhecimento buscando parcerias. Então, são duas as falhas de mercado que o sistema endereça. A propriedade intelectual endereça a falta de incentivo à geração de inovação e endereça a falta de incentivo à circulação do conhecimento gerado. Vamos para o próximo, por favor. O estabelecimento de um mercado de conhecimento, ele se origina, seguramente, desse próprio propósito de incentivar a circulação do conhecimento. Agora, para você ter um ambiente onde, de fato, se possa caracterizar... obrigado. Qual é o botão que passa? Esse aqui? Para você ter um ambiente que, de fato, onde de fato se possa caracterizar um mercado de conhecimento, há duas questões que precisam ser pensadas. Ou seja, há um mercado ativo quando ocorrem transações. E transações ocorrem quando o ambiente proporciona facilidades para que esses contratos aconteçam. Em economia, a gente vai talvez classificar isso em dois grandes campos, onde então, tem a interface de economia e direito,
repensar a questão dos custos de transação, ou seja, o quanto me é custoso estabelecer esses contratos, e a segurança de que esses contratos me proporcionam, ou seja, o quanto que eu vou ser capaz de cobrar que esses contratos sejam observados por todas as partes envolvidas. Então, o sistema de propriedade intelectual ele vai ser capaz de conformar um mercado de conhecimento tão eficiente quanto mais ele for capaz de operar, reduzindo custos de transação e aumentando a segurança jurídica dos contratos que envolvem intercâmbio ou compartilhamento de conhecimento ou de esforço para gerar conhecimento. Né? De uma maneira sistêmica, a gente pode pensar, a gente pode imaginar o sistema de propriedade intelectual como um marco institucional que é capaz de organizar a produção de conhecimento, gerando informação disseminada sobre o conhecimento que cada ator aporta e o conhecimento de que cada ator necessita, um ambiente que promova e proteja os investimentos realizados na geração de conhecimento e que favoreça a cooperação entre os diferentes atores dos sistemas locais, nacionais e transnacionais de inovação. Então, o sistema de propriedade intelectual é um sistema promotor da cooperação, quando pensado assim, e, por conseguinte, é bastante natural a gente imaginar que, do ponto de vista institucional, ou seja, ele seja o pilar central de qualquer sistema de inovação aberta. Ou seja, só vai haver um ambiente favorável à colaboração, um ambiente onde os atores estejam dispostos a abrir a informação de que dispõem uns para os outros e gerarem juntos informação e conhecimento novo, se houver suficiente confiança, e aí eu concordo muito com o Rodrigo, ou seja, na nossa cultura, a gente tem uma facilidade muito grande de se aproximar, de conversar, de interagir, mas tem uma resistência muito grande à formalização. Só que no mundo comercial, no mundo das transações com mais importância econômica, a confiança pessoal tem que ser aliada de uma formalização maior. E o sistema de propriedade intelectual ele emerge, então, como uma ferramenta que permite a tradução dessa confiança em instrumentos que possam ser cobrados juridicamente. Falar muito rapidamente da propriedade intelectual na política de desenvolvimento produtivo. Tenho 5 minutos, João? Tá. O tema central aqui é a consolidação de um ambiente de negócio favorável à inovação. Um aspecto fundamental disso era, evidentemente, ter a própria instituição que legitima direitos de propriedade intelectual estruturada adequadamente. Então, a remodelagem, a recapacitação do NPI era a parte fundamental desse esforço. Agora, reconstruir o INPI não é um fim em si, ou seja, só tem função reconstruir o INPI para que você possa, de fato, colocá-lo a serviço de um sistema eficaz de propriedade intelectual no país. Dentro desse espírito de promover a eficácia do Sistema Nacional de Propriedade Intelectual, está reavaliar o próprio ambiente institucional, as leis que conformam o ambiente institucional de propriedade intelectual no Brasil, os tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte, e de que maneira é que os brasileiros vão poder utilizar de maneira mais efetiva o sistema brasileiro de propriedade intelectual. Nesse sentido, o trabalho central tem sido, de fato, de uma maior formalização dos procedimentos de exame do INPI. Há todo um trabalho. A formalização atende a 2 propósitos, né? Estabelecer diretrizes claras de exame funciona para dentro do próprio INPI como um harmonizador no momento em que o Instituto cresce muito de tamanho e, evidentemente, que a coordenação espontânea deixa de ser suficiente para garantir uma harmonia entre as decisões tomadas por diferentes examinadores. Mas cumpre um papel talvez mais importante do que esse para fora, ao comunicar para o público de que maneira que se entende como adequado constituir propriedade intelectual. Em particular, as patentes, que são de uma complexidade maior e que a gente, por força, acho, da própria história do desenvolvimento tardio brasileiro, a gente não tem uma tradição de escrever patentes a partir dos resultados da pesquisa. Nosso ambiente jurídico, institucional, nosso ambiente de propriedade intelectual, ele se criou muito na internalização da propriedade intelectual produzida lá fora. Então, é muito mais fácil encontrar um bom escritório de patentes que ajude a traduzir e adaptar patentes estrangeiras ao ambiente institucional brasileiro do que encontrar um apoio profissional para